Olá! Nessa aula nós vamos trabalhar o tema Introdução à Programação de Computadores. Mais especificamente, os subtópicos Componentes básicos de um programa e Arquitetura básica de um computador. Sendo assim, o objetivo desta aula é que ao final você possa compreender quais os componentes básicos de um programa e também conhecer ou relembrar a arquitetura básica de um computador. Para começar, é importante retomarmos a ideia de que o principal objetivo dessa disciplina de processamento da informação é que você possa aprender a construir programas para resolver problemas com o suporte de um computador. Sendo assim, nesse momento é importante que tenhamos uma visão geral do que é um programa de computador. Nessa figura, nós temos um programa escrito na linguagem Java e a representação de que um programa, de fato, tem várias partes. Então, nós temos nessa primeira região uma área de declaração de variáveis, na segunda região uma área de entrada de dados, temos em seguida o processamento, onde são efetuados os cálculos e assim por diante, e temos, por fim, a região de saída de dados. Neste momento, então, vamos ficar apenas com essa terminologia de entrada, processamento e saída de dados, para que possamos, daqui a pouquinho, fazer uma analogia com a arquitetura básica de um computador. O computador e os seus componentes básicos. O programa é quem de fato determina o funcionamento do computador e ele depende da sua finalidade, ou seja, por que razão o programa foi escrito e que problema ele deve ajudar a resolver. Nessa figura nós temos um esquema que representa a arquitetura básica do processamento de dados, onde nós temos os elementos de entrada de dados que são recebidos por um programa e que são enviados aos dispositivos responsáveis pelo processamento desses dados, que são então transformados em dados de saída de acordo com a finalidade do programa. Um sistema computacional é basicamente formado por duas partes, que é denominado de hardware e software. O hardware está associado basicamente à parte física do sistema, os seus circuitos, seus componentes eletroeletrônicos e os seus diversos dispositivos. Então nós temos essa figura, por exemplo, um monitor de vídeo, temos uma placa com diversos circuitos, temos uma impressora e assim por diante. O software corresponde ao conjunto de programas responsáveis pelo controle do sistema para a execução de tarefas consideradas. Então, por exemplo, nós temos o sistema operacional, o próprio Windows ou Linux, nós temos os editores de texto como o Word, temos as planilhas de cálculo como o Excel e assim por diante. Então, de acordo com cada finalidade. Essa figura mostra o hardware básico de um computador, representando então aí os dispositivos de entrada de dados, que pode ser, por exemplo, o teclado, um mouse, os dispositivos de saída de dados, que pode ser, por exemplo, um monitor de vídeo, e aí aqui nós temos a representação da unidade central de processamento, que na verdade engloba a unidade de controle, a unidade lógica aritmética, onde são efetuados os cálculos, e tudo isso interagindo sempre com a memória principal, que é o dispositivo responsável por fazer o armazenamento temporário das informações, e se houver um componente agregado, um dispositivo de memória secundária, então esses dados podem ser ali armazenados de maneira permanente. Portanto, na arquitetura básica proposta por John von Neumann, o hardware ele possui basicamente 4 componentes básicos, que é, mais uma vez, lembrando, as unidades de entrada e saída de dados, a memória, a unidade lógica e aritmética e a unidade de controle, que estão então agrupados aí a partir de uma unidade central de processamento, também conhecida por CPU. Em relação ao software, nós temos diversos tipos que podem ser classificados, por exemplo, software de sistema ou sistema operacional, como por exemplo o Windows e o Linux.
Temos os softwares aplicativos, como por exemplo as categorias de editores de texto, como o Word, WordPerfect, planilhas eletrônicas como Excel, ferramentas para apresentação como PowerPoint e ferramentas de desenho como Paintbrush, CorelDRAW e assim por diante. E há ainda a categoria de softwares específicos, que são aqueles softwares que são construídos a partir de encomendas com as suas especificidades, como os sistemas de folha de pagamento, sistema de controle de vendas, o próprio sistema acadêmico e assim por diante. Bom, dentro desse contexto, nós vamos tratar de maneira sinônima o software e programa, ou seja, software e programa como sendo exatamente a mesma coisa. Vejamos então quais são os componentes básicos de um programa. Definindo um programa é uma sequência de instruções ou comandos que, a partir de dados inseridos, obtém-se um resultado que será disponibilizado por algum dispositivo de saída. Esquematicamente, nós temos aqui, então, como se uma calculadora pudesse fazer o papel de processador de dados. Então, nós temos os dígitos sendo imputados, indicados como entrada de dados para essa calculadora, por exemplo, 2, o sinal de mais e o 5. Isso, ao clicar o sinal de igual, então ocorre o processamento que gera uma saída, que é o valor 7, que é então exibido como resultado. Então, de maneira simplista, nós temos aqui um esquema completo do funcionamento do processamento de dados através de um programa. A pergunta que nos vem é como que os softwares ou os programas são construídos? Daqui a pouco vocês estarão escrevendo programas de computadores para resolver determinados problemas, então é importante a gente entender como é o processo de construção. Basicamente se utilizam linguagens de programação para fazer a construção desses programas. Então, da mesma maneira que nós temos a língua portuguesa, a língua inglesa, o francês, o espanhol, com os seus vocabulários, com as suas construções de sintaxe semântica específica, também existem as linguagens de programação que são, de certa forma, compreensíveis pelos computadores. Definindo então uma linguagem de programação, ela pode ser entendida como um conjunto limitado de símbolos e comandos, que seria justamente esse vocabulário que é então utilizado para criar os programas. É um método padronizado para expressar instruções para um computador, portanto existe toda uma sequência que deve ser seguida para que o computador possa efetivamente entender e resolver esse problema. E é por meio então dessa linguagem de programação que se estabelece uma comunicação com o computador, fazendo com que ele compreenda, obviamente compreenda entre aspas, e execute o que o programador determinar, ou seja, efetivamente o programa faz aquilo que o programador instruiu. As linguagens de programação podem ser ainda categorizadas como linguagem de baixo ou linguagem de alto nível. Esquematicamente a gente pode entender da seguinte maneira: uma linguagem de baixo nível é aquela linguagem cuja escrita está muito próximo da máquina. Então, por exemplo, nós temos aqui a linguagem Assembler com um conjunto de instruções que são praticamente incompreensíveis para um ser humano, mas que para o computador executar, com um processo muito simples de tradução, ele consegue efetivamente executar. Já a linguagem de alto nível, ela apresenta uma sintaxe muito mais próxima da linguagem natural, ou seja, a linguagem compreendida pelo ser humano. E para tal utilizam-se palavras reservadas, extraídas do vocabulário da própria linguagem. A gente tem alguns exemplos aqui: if, que se a gente traduzir do inglês para o português é o se, tem o else, que é o senão, o while, que é o enquanto, e assim por diante. Isso nós vamos estudar com um pouco mais de detalhes posteriormente. Então, nós temos aqui, por exemplo, um programinha escrito em Java que tem uma única instrução, apesar de ter 3 linhas aqui, ele tem uma única instrução, que é essa instrução system.out.println e alô mundo. Na verdade, posteriormente a gente vai aprender o que faz uma instrução println, mas eu já posso adiantar que ela
efetivamente exibe um resultado na tela, projetando aquilo que está entre aspas. Então, neste caso, vai ser impresso na tela do computador o termo Alô Mundo. Nós temos nessa tabela um rol de linguagens de programação de alto nível existentes e que foram a ano desenvolvidas. Então, começamos lá em 57 com o Fortran, depois veio o Algol, o Lisp, o COBOL, que é uma linguagem antiga, mas que ainda hoje se utiliza. E aí vieram diversas outras linguagens. Eu poderia destacar, por exemplo, a linguagem C, que é uma linguagem muito usada ainda, o próprio C++, e mais modernamente o Java, que é bastante utilizado, e assim por diante. Então, à medida que o tempo foi passando, da mesma forma que o hardware foi evoluindo, as linguagens de programação também foram sendo desenvolvidas de forma a dar suporte à escrita de programas para resolver os problemas. Bom, é fato que não basta escrevermos programas na linguagem de alto nível, porque os computadores não conseguem diretamente fazer a execução desses programas. Portanto, esses programas precisam ser, de certa maneira, convertidos para uma linguagem de máquina, uma linguagem de baixo nível, que possa efetivamente ser executado pelos dispositivos do computador. Esses mecanismos de conversão de linguagem de alto nível para uma linguagem de máquina são chamados de compiladores ou interpretadores, e aí cada linguagem tem o seu compilador ou o seu interpretador específico. Mais tarde, quando nós estivermos usando essas ferramentas, nós vamos falar um pouquinho mais sobre características de compiladores e interpretadores. Bom, resumindo então esta aula, coisas que você não pode esquecer. Então, primeiro, que um computador executa programas, que o sistema computacional depende do hardware, que é o próprio computador, e depende do software, que são os programas. Que os programas são escritos em determinadas linguagens e são traduzidas para que o computador possa executar usando dispositivos como compiladores ou interpretadores. Que um programa geralmente possui 3 partes distintas, que é a entrada de dados, o processamento e a saída de dados. E por fim, que a arquitetura básica de um computador é composta pelos dispositivos de entrada e saída, que a gente poderia exemplificar como o teclado, pela CPU, a unidade central de processamento, que engloba a unidade de controle, unidade de lógica aritmética, que normalmente é essa caixa preta, que a gente chama de desktop e assim por diante, ou mesmo aquela região que está embaixo do teclado no notebook, e a própria memória principal do computador, que é por onde passam todos os dados que precisam interagir com a própria CPU e com os dispositivos de entrada e saída. Então esses são os 4 dispositivos básicos de qualquer computador.